audiovisual, ela começa e ela se consolida no audiovisual, no documentário. Começo na academia, inclusive fomentado no curso de comunicação pelo professor Maurício Zoen, que através de uma disciplina de telejornalismo, né, fomentou a produção de documentários. Eu fiz um documentário chamado Vila Vintém, um olhar de quem vive e de quem vê. O primeiro documentário entre 2003 e 2004. Ao produzir esse documentário, o resultado foi interessante não só pelo produto fílmico, mas também pela repercussão. Hoje minha relação com o audiovisual ela já transcende os limites do documentário. Sem dúvida, esse aspecto da força política do documentário foi um dos elementos que muito me atraiu dentro da comunicação. Como eu venho do jornalismo, eu tive dois momentos interessantes. Primeiro foi a oportunidade de trabalhar em televisão, fazer telejornalismo e ter ali um encontro com o documentário mais aproximado ao jornalismo. E depois, com uma sequência de cursos dentro dessa visão de regionalização de editais do governo federal, que nos permitiu ter acesso às produções, a ver como que se vai atrás de um edital, como que se vai atrás de um patrocínio para a realização de filmes dentro de uma visão autoral, artística. Eu particularmente acho que o curso que menos importa para você ser documentarista é um curso de documentarista. Não é um curso que aprenda a mexer nas ferramentas, porque eu acho que isso é fácil. Talvez eu acho que cursos que propõem uma reflexão mais sociológica, mais antropológica, ou mesmo econômica, depende da linha, né, que a gente queira seguir. Mas ao mesmo tempo a linha que a gente queira seguir só se define talvez depois de 10, 20 anos de carreira, né? Então eu acho sim que o documentarista, o profissional do audiovisual, focado no conhecimento, né, no saber e tendo a linguagem audiovisual como instrumento, ele tem sim que ter um conhecimento amplo sobre aspectos sociológicos, antropológicos, né, mercadológicos, né? Então acho que essas áreas são talvez mais importantes do que um curso em si de cinema. Morar na Amazônia já é um grande privilégio para quem faz cinema ou se propõe a fazer audiovisual, sobretudo com a linguagem que a gente se propõe, que é o documentário. E essa noção de Amazônia caribenha, uma Amazônia mais aproximada ao Caribe, Roraima, Boa Vista, esses cenários ainda não foram explorados de uma forma organizada, de uma forma até acadêmica, eu diria, dentro de uma classificação que as pessoas possam ter uma noção do que seria Roraima, esse extremo norte do Brasil. O jovem amazônico hoje, ele já tem uma visão muito mais global de tudo. É até um problema para a gente, ao mesmo tempo, né? Porque muitas vezes esse jovem não se reconhece como amazônida, né? Ele está tão inteirado com tudo que tem no mundo que aquele mundo, né, da internet passa a se tornar a realidade dele e ele esquece do contexto espacial onde ele está inserido. Esse jovem que vai estudar, que tem um pensamento mais talvez academicista, mas que tem esse interesse mais pelos aspectos culturais e que vai se aprofundar na produção de documentário, ele sim é um potencial documentarista, cineasta, com uma visão mais complexa e completa, diríamos, da Amazônia. Eu tenho um interesse muito grande em entender a relação da sociedade do homem com a natureza, independente se a gente está na Amazônia. Mas pensando em Amazônia, a gente consegue visualizar, eu como estudante também de ciências sociais, a gente consegue visualizar que ainda se continua, do ponto de vista histórico, pensando em colonizadores e colonizados, exploradores e explorados. Então eu consigo visualizar muito bem que nós temos uma parte da sociedade brasileira que mora nessa região que continua numa posição de explorado. E isso me interessa muito essa linha de documentário onde você permite com que essa pessoa tenha voz e vez. E considerando a Amazônia, a gente sabe que é muito fácil identificar a questão indígena como uma questão que não é uma questão de primeira ordem no debate
dos governos estaduais. O indígena comum, que usa calça jeans, que vai para a universidade, ele não é de interesse do fotógrafo, do documentarista, de muitos pesquisadores. Reconhecer quem é esse personagem a partir do mundo dele, não do mundo que eu construo para ele, ou do mundo que eu gostaria que ele vivesse. Isso é possível hoje para mim através de uma linguagem híbrida, onde eu tenho documentário e ficção, onde eu tenho ficção e tenho documentário, né? Onde o meu personagem, se ele é indígena, ele é aquele indígena que vive o conflito que hoje muitos jovens vivem, né? De estar na comunidade indígena, mas de não ter mais o mesmo respeito pelo Tuxaua, né? Pelo pajé. Eu acho que esse personagem hoje ele é muito mais rico do que esse personagem que a gente construiu ao longo de 100 anos de cinema na Amazônia. Em geral, o que a gente vê que isso não existe, que ainda há uma visão sim branca europeia em relação à sociedade. Um olhar exótico, essa invenção da Amazônia, ela muitas vezes só se repete até por quem produz arte. Se a gente pensar que existem outros pontos de vista, outras coisas a serem analisadas, e que isso muitas vezes, ao entender isso, a gente consegue desconstruir o discurso hegemônico dos próprios gestores públicos que estão aí a coisa fica mais interessante. Quando o indígena ele se propõe a falar, né, quando o negro se propõe a falar, vem informações que a história negou. É interessante ouvi-lo também, é interessante fazer com que ele fale, com que ele diga. E nisso a gente descobre essas Amazônias, esses discursos. Se a gente observar a história de Roraima, eu costumo concordar com algumas pessoas dentro da universidade quando dizem que Roraima é um estado virtual. Não existe, foi feito para cumprir um protocolo, veio de uma noção ainda de exploração, de garimpo, é um estado que tem riquezas naturais a serem exploradas e a gente explora então e vamos embora. E esse novo momento não, as pessoas estão migrando para cá a partir de concursos públicos, se consolidando e aí sim estão começando a gerar essas demandas por cultura, por consumo de cultura e evidentemente que isso só se tornará um problema quando nós dissermos que é um problema. Olha, não temos recursos para isso. Mas esse momento ainda, me parece que ainda está por vir. Nós temos, a exemplo de outros estados, do ponto de vista da política, nós ainda temos atrelamentos muito fortes a políticos tradicionais, a pessoas que entendem ainda numa visão de garimpo. Eu vou lá para tirar e aí vou embora. Então, mas isso está mudando. Grandes artistas aqui, sobretudo a população também que vem da sociedade indígena, representantes da sociedade indígena que estão fazendo arte, estão produzindo, artistas nordestinos que já estão aqui também há muito tempo. Então, isso tem sido... esses fatores, esses diálogos têm gerado, sim, o chamado problema para o gestor público. Então, se é um problema, o gestor público tem que agir, porque há um clamor, há uma demanda que vem da sociedade. Então, agora é possível se pensar em outros, eu não diria níveis, né, mas em outras estruturas da própria sociedade que precisam avançar. E uma delas é a questão cultural, uma delas é a questão do cinema, de como as pessoas querem se ver na tela. A ausência de espaço para exibição é um problema sério da Amazônia, né? Tanto que quando a gente se encontra, quando os realizadores se encontram numa mostra do filme etnográfico na Amazônia, num festival, né, de cinema em Rondônia, é aquela coisa assim de, poxa, estou vendo os meus pares produzindo, conversando, porque na realidade nós somos poucos ainda, né, com esse intuito de profissionalizar, né, a produção. Na Amazônia a gente não tem esse mercado consolidado de profissionais, né, que estão vivendo de produção de uma forma mais estrutural. Aqui em Roraima a gente tem essa deficiência muito forte mesmo, né, essa limitação e, sem dúvida, a falta de um curso profissionalizante, um curso acadêmico que talvez seria o chamariz, sabe, para estimular
esse olhar diferente sobre a produção audiovisual, sobre o documentário. O ensino faz diferença, fez diferença para mim, né? Eu acho que faria diferença sim na maturação sobre o pensamento audiovisual na Amazônia e especificamente em Roraima. Eu hoje tenho um cuidado muito grande de reproduzir algumas fórmulas. Não que o festival não seja importante, o festival é importante, inclusive eu faço questão de participar de mostras, de festivais, mas a nossa produção, ela tem circulado muito dentro da universidade, nas aulas de antropologia. A gente tem um filme que já circulou em algumas mostras, ainda aqui nos estados da Amazônia, mas também voltados para acadêmicos. Os professores de antropologia têm pedido algumas produções nossas para poder exibir e para gerar o debate. E a gente faz questão de estar lá, de dizer, olha, isso existe e existe no nosso estado, gente. Isso é interessante para nós pesquisarmos, para a gente debater. Então, o sentido, talvez, mais dos filmes que eu tenho produzido, eles entram muito nesse circuito que talvez não seja mapeado pelas entidades federais, né, nos grandes cinemas, mas fazem opinião. Então, talvez muito preocupado em não repetir uma noção branca de cinema, eu diria, essa noção de que, não, eu preciso ganhar prêmio, eu preciso ganhar um prêmio porque aí eu ocupo um espaço interessante. Mas muitas vezes não atinge o objetivo que eu, como realizador, quero. Pode até atingir, é importante, mas existem outros canais alternativos, como a própria internet, que me permitem chegar. Nessa visão que eu estou propondo, ela é importante. Já que não existe o interesse ainda de ganhos capitais, econômicos, não é essa a ideia do grupo, mas na distribuição o acesso é tranquilo. Por isso que a internet é um excelente canal. Cai o sol na terra de Macunaíma, boa vista no céu, lua cheia de mel. Sobe a serra de Pacaraima, eu sou de Roraima. Surubim-Tucunaré, Viramutaba, sou pedra pintada, Curitibacaba, Caracaranã, farinha d'água, Tucumã, Jurubim te espera amanhã. Um boto cantando no rio, beijo de caboclo no cio, Barixara na roda de abril se abriu, linha fina no meu jantear, carne seca, chibé no ar, Jiquitaia, Caxirita, Pereba, Jiquitaia, Caxirita, Pereba. Cai o sol na terra de Macunaíma, boa vista no céu, lua cheia de mel. Sobe a serra de Pacaraima, eu sou de Roraima. Surubim-Tucunaré, Viramutaba, sou pedra pintada, Curitibacaba, Caracaranã, farinha d'água, Tucumã, Jurubim te espera amanhã. Um boto cantando no rio, beijo de caboclo no cio, Barixara na roda de abril se abriu, linha fina no meu jantear, carne seca, chibé no ar, Jiquitaia, Caxirita, Pereba. Um boto cantando no rio,